Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do que eu espero ser o seu podcast favorito, o Altistar. Com nós, hoje temos eu, Antônio Augusto Ferreira Neto, aquele autista que todo mundo aqui conhece já, que eu acho que vocês estão cansados de escutar minha voz, né, gente? Junto comigo, temos a nossa querida Lilian Ferreira. Mais conhecida como mãe do Antônio, né? Mas estamos aqui, mais uma vez. Aceitou o rótulo, agora não, aguenta. agora aguenta. Esse rótulo eu gosto. Tudo bem. Você não vai falar mais nada mesmo? Então tá bom. Eu posso apresentar a doutora. Você quer apresentar? Sinta-se à vontade. Gente, hoje nós temos aqui a doutora Patrícia. Nos conhecemos em uma palestra dela e eu acho que, assim, toda fala importante tem que vir para a gente poder divulgar. E o objetivo do podcast, de fato, é esse. Psicoeducar, né? Eu falo assim que a gente não vem para... Muitas pessoas acabam invertendo os papéis, achando que é o Antônio e a Lília, mas o Antônio e a Lília estão aqui para aprender junto, né? A gente só faz o papel da mediação. Então, assim, doutora Patrícia é mais uma psiquiatra que também trabalha com autismo, e para nós, quanto mais a gente vê que tem mais um trabalhando, principalmente que possa atender um público adulto também, para nós é uma conquista grande. Então, é um prazer bem grande para a gente ter você aqui. Imagina, Queria que honra pra mim. que você falasse sobre a tua vinda, a tua formação, para você... Vamos enriquecer nosso programa de hoje. Bom, vou contextualizar aqui como que o autismo surgiu na minha vida, né? Eu fiz medicina em Maringá, eu me formei em 2008 na UEM. Aí eu fiz a residência aqui também, concluí em 2012. Naquela época, fiz residência só em psiquiatria geral, não fiz psiquiatria infantil. Tem muita gente 2012 nem tinha. Tem gente que acha que eu sou PIA, psiquiatra da infância e adolescência, não. Mas, enfim, naquela época, nós tínhamos praticamente uma única psiquiatra infantil aqui, que era a doutora Juliana Kuroda, minha colega. Filha da doutora Marina. Isso, a doutora Ju. E era a Ju, enfim, absorvendo todos os autistas e os neurodivergentes e toda a criançada, enfim. Todo mundo encaminhava para a doutora Juliana. Ela. E a Ju, naquela época, eu não lembro se a Ju já era mamãe ou não, mas, enfim, não dava conta de toda a demanda sozinha. E os colegas diziam assim, então, não deu lá na Ju, manda na Paty, que a Paty gosta. Eles iam falando assim, a Paty gosta de criança. E eu sempre gostei de criança mesmo. Eu entrei em medicina com a intenção de fazer pediatria. Mas eu não dei conta. Eu chorava na UTI pediátrica, eu não dava conta de lidar com a angústia dos pais perdendo as crianças, das crianças com doenças graves e terminais. Realmente eu não dei conta. E aí, como a minha mãe era psicóloga, ela me influenciou na escolha da psiquiatria, né? Uma das pessoas que me influenciou. E aí, neuropediatria também pensei, mas também eu não dei conta daquelas crianças crônicas e naquelas situações degenerativas, né? E fui para a psiquiatria. E aí, naquela época, o Milton de Paula, a galera falava, manda ela para a Paty gosta. A Paty adora adolescente. E realmente sempre gostei de adolescente. E eu recebi essa demanda. Quando eu vi, as crianças começaram a chegar, e eu falei, gente, eu preciso correr atrás disso, porque eu nunca neguei fogo, não. Né? Nunca fiquei encaminhando paciente, não. Eu acho assim que o psiquiatra, legal, ótimo você poder fazer uma subespecialização em psiquiatria da infância e adolescência, ou mesmo em psicogeriatria, mas a gente tem que acompanhar o paciente ao longo da vida, porque um dia ele é criança, amanhã ele é adolescente, amanhã ele é adulto e amanhã ele envelheceu, né? E é o mesmo paciente. Então, eu fui para São Paulo, naquela época, fiz uma pós em psiquiatria e psicanálise da infância e da adolescência, com a doutora Amélia Vasconcelos, que foi a primeira psicanalista de criança do Brasil. Eu acho que ela já morreu, na época, era 2011, 2010, ela tinha 84 anos. Nossa. E aprendi muito com ela, né? Enfim, mergulhei ali num mundo ali do universo do desenvolvimento infantil, de Piaget, de Anna Freud, de Melanie Klein, de Winnicott e tudo mais. Foi bem enriquecedor. Mas, enfim, recebia todo tipo de criança e adolescente. Quando eu me mudei, meu marido trabalha com EAD, né? E quando eu me mudei para Balneário Camboriú, porque ele assumiu polos de ensino à distância lá no litoral catarinense. E aí você foi? Eu tive que ir.
Nós ficamos 3 anos lá, moramos em Balneário Camboriú. E lá em Balneário, logo que eu cheguei, uma psicóloga que ela é referência, né, em Denver, nas intervenções Denver, e a clínica dela é uma referência para autismo, intervenções para crianças autistas no sul do Brasil, Fernanda Weber, ela é da equipe do Tiago Lopes. Tá. Né? Ela ia para o Canadá com o Tiago e tudo mais, o Tiago mora em Floripa, né? Ela me descobriu lá e ela me convidou para tomar um café, ela falou, Paty, é o seguinte, eu trabalho com autismo, minha clínica é referência para crianças autistas. Nessa época? Nessa época, lá em 2000, isso foi 2017. Tá, é uma outra clínica pra gente visitar. É recente, né? 2017. E 2016. São o quê? 8 anos. Né? E ela falou assim, mas eu preciso de você, é o seguinte, eu nem quero que você atenda a demanda das minhas crianças. Eu preciso de você porque os meus pais e as minhas mães estão todos desregulados. Nós estamos regulando as crianças, mas os pais estão sofrendo muito. Se existe um tal de burnout, isso está acontecendo com as minhas mães. Eu preciso de você para cuidar das famílias. O que você falou essa semana que eu tava com o quê? Não tava no burnout, você. Um burnout. Eu até vou falar de burnout depois, porque tem algumas coisas que eu não concordo. Eu sou polêmica mesmo, enfim, mas tudo bem. Aí é o seguinte, fui para lá para trabalhar com ela, e eu tinha aquele contato, meu primeiro contato, mas eu não atendia as crianças, né? Ela o tempo inteiro ali com as crianças, uma clínica maravilhosa, ela vivia indo para o Canadá com o Tiago e tudo mais, e eu ali na retaguarda dos pais, né? E pais e mães em sofrimento e angústia, deprimidos, esgotados, né? E ali eu entrei, eu entrei em contato com o burnout depois, na pandemia, enfim, com toda a questão daquela menina, a ginasta que acabou abandonando no caso a competição e ela dizia ter um burnout. Mas, que é essa da Olimpíada de agora, né? De agora. Mas assim, eu não concordava, porque eu pensava assim, gente, o burnout, se você for realmente se ater aos critérios diagnósticos, né? E a estrutura diagnóstica do burnout, que foi toda construída em torno da profissão das pessoas. Ela, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais grotesca, seria a depressão do trabalhador. Sim. E eu não concordava, falava de jeito nenhum. Uma mãe faz burnout. Se burnout é você engajar, ficar ansioso, né? Ficar estressado, engajar, não receber reconhecimento. Sim. E engajar, e chegar num ponto em que você não aguenta mais, e aí então você perde a energia e deprime, se esse é o caminho do burnout, quem não faz mais isso do que uma mãe? Com certeza. E não é só as mães ditas atípicas, qualquer mãe faz burnout. Pega o primeiro mês de puerpério, meu Deus do céu, a gente só engaja, a gente se doa, dá mamar, a gente dorme pouco, a gente se esgota. Né? Então, eu não concordo com essa questão do critério diagnóstico de dizer que o burnout, ele tem a ver com a vida profissional e acadêmica da pessoa. Só faz burnout quem está se doando muito, engajando muito num projeto profissional. Mentira! É excesso de engajamento como um todo. Como um todo. Mãe faz muito burnout, eu não acho. Muda, né, o comportamento. E pior ainda, mãe não recebe. Exatamente. Para se engajar não tem recompensa jeito. nenhuma, né? Não tem recompensa nenhuma. Nem muito obrigado, mas financeiramente também não vem nada. Muito obrigado, mãe. Então, olha lá, ó. E às vezes a mamãe do autista, ela não tem nem esse muito obrigado. Não porque o autista não é grato, porque ele não comunica. Né? E aí, enfim, quer mais esgotamento do que isso? Então lá Você teve burnout na minha infânciazinha, naqueles 2 anos? Eu posso ter... não existia o contexto, na verdade. Não existia o termo, né? Esse foi um termo não. construído, né, por um psicólogo nos anos 70, né? Freudenberger, ele construiu, né? Eu acho que tem gente que diz que ele inventou essa doença, né? Mas, ok, eu acho que a gente sempre lidou com isso, né? É como se a pessoa ela entrasse num nível de ansiedade extremo, no qual, se ela não tratar, qualquer pessoa que fique muito ansioso, estressado e não tratar, vai deprimir lá na frente. Com certeza. Né? Então, o burnout é praticamente uma depressão, esgotamento físico, mental, mas eu discordo de ter a ver só com a vida profissional e acadêmica. Eu acho que a mãe faz muito burnout, né? E aí você começou a trabalhar isso. E naquela época eu vivia muito isso. Aí em 2018 eu engravidei, eu já tinha o meu mais velho, eu já fui mamãe idosa, minhas amigas que são GO, e a minha GO, que é a doutora Pamela, ela era a minha caloura,
Quando eu procurei ela para a primeira vez para engravidar, ela falou, Paty, você já sabe que você é mamãe idosa. Eu tinha 35 anos. Você já sabe que você é mamãe idosa. Tive meu primeiro filho. E o Dudu, que é o meu autista, eu tive com 38, meu marido com 39 para 40, né? Então... Mas você acha que isso é uma idade... Eu acho... Já é uma idade que compromete? É que o pessoal tá já mal acostumado. Mas eu acho que tem tudo a ver com o aumento da prevalência. Eu ia comentar que o povo está acostumado agora, questão de carreira e tudo mais, nos 20, 30. Tem gente que tá querendo, pensa em engravidar e tudo mais depois dos 40, daí... Exatamente, principalmente os médicos, daí né? não quer arcar com as consequências. As médicas são mãe véia mesmo, não são mãe véia. E é isso aí, porque a gente vai estudar, vai Até fazer porque a carreira de residência. vocês, a parte longa. acadêmica é longa demais. É longa, né? Sim. Então, por que eu digo isso? Eu acho que tem a ver com a idade. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas autismo virou moda, né? Agora todo mundo todo mundo é autista. Quantas pessoas aí que passaram a vida e deram conta e agora estão se identificando nas redes sociais e dizendo que são autistas? Isso não existia antes? Por que agora é 1 para 36? Por que nos anos 70 era uma criança para cada 1040, né? O que está acontecendo? Claro que a gente tem mais psicoinformação, as redes sociais, elas favorecem. O critério também a informação, de diagnóstico. Os critérios diagnósticos foram mudando do DSM-5 de 2013 para cá. A CID-11 está maravilhosa, né? Então, assim, realmente, essas ferramentas diagnósticas, elas foram evoluindo, isso ajuda, né? Os generalistas, os clínicos generalistas, vamos colocar aqui os pediatras, estão aprendendo mais, têm um olhar mais aguçado para isso, porque antes você não aprende. Eles estão sendo Você não aprende também autismo mais, né? na pediatria. Sim. Mesmo na psiquiatria geral, a gente vê muito pouco, né? Então, são poucos os médicos que têm um conhecimento aprofundado com isso. E eu também não tinha. Mesmo ali naquela retaguarda, cuidando das minhas mães e dos meus pais de autistas, eu também não tinha tanto conhecimento. Aí, tive o meu... Você estava sendo preparada. Tive o meu caçulinha com 2018, e ele teve um primeiro ano de evolução maravilhoso, perfeitamente normal. Fazia contato visual maravilhoso, né? Respondia muito bem quando eu chamava. Quando a minha babá chegava, ele falava cá, cá. Isso aí ele tinha 11 meses, cá. Ele tentava chamar cá. Brincava, cutibão, escondia, ele ria. Aí eu tenho filmagens dele, nossa, no nível de interação maravilhoso. Normal. Mas sempre tem algum sinal, sempre tem. Mesmo no primeiro ano de vida. O meu filho teve autismo regressivo. Eu diagnostiquei com 1 ano e meio, porque realmente ali, do 1 ano e meio pra frente, depois que eu desmamei... Você começou a ver a perda. Que eu desmamei pra frente, ele perdeu o que ele tinha adquirido, né? Então, a gente sabe que existem podas neurais, né? Sim. 1 ano e meio, 3 anos, 5 anos, 7 anos, depois na adolescência a gente tem mais uma poda. E essa poda vem porque o cérebro precisa, é tanto neurônio, é tanta conexão que vira uma bagunça e o cérebro tem que podar E organizar. e organizar, escolher aquelas vias que nós vamos utilizar a partir de agora. Mas no autismo, ou a poda ela é excessiva e ela poda aquilo que não devia ter podado, como no caso do meu filho, Ou inadequada. poda inadequada. Não poda, fica lá um monte de neurônio bagunçado, enfim. E a criança tem aquela conexão toda alterada. E o meu filho foi clássico assim, ele veio evoluindo fala, muito interativo, reciprocidade ele tinha. Eu desmamei, aí com 1 ano e meio ele parou de falar. As fotos ele não olhava mais, não fazia mais contato visual. Os vídeos são totalmente diferentes. Então eu tive uma dor, eu tive um luto, porque ele veio numa evolução bem conforme Piaget, né, ensinou, e depois ele regrediu. Então, essa foi a minha dor foi da regressão. Mas sempre tem um sinal. O que acontecia às vezes? As crises. Ele tinha crises que eu denominava cólica. Para mim, isso é uma cólica. O choro da cólica é um choro... De dor. De dor, e é um choro assim, que você não acolhe. Ele é um choro que você não tem como... vamos dizer assim, conter, né? Lembra um bebê, quando, vamos colocar aí no primeiro mês de vida com cólica, ele vai chorar meia hora, ininterruptamente, até a cólica passar, porque o intestino é muito imaturo. E aí vem todo aquele leite, vem toda aquela carga, o intestino tem que se adaptar. Algumas crianças têm mais, outras têm menos. E meu filho tinha muita cólica. E por muito tempo achei que aquilo era uma cólica que não passava. Mas como assim? O intestino já amadureceu, já tem 3, 4 meses, não tem mais cólica. E ele continuava nessas crises, ele acordava com crises de choro, assim,
Posso colocar 1 hora de choro interminável. Nossa, o que você tá falando? Nossa, você chorava a noite inteira. Ah, né? Exatamente. E você imagina, eu chorava junto. Eu já, mãe velha, psiquiatra, com uma certa experiência, chorava junto. Ligava, Você é forte, ligava mas eu pra posso mamãe, contar que ligava alguém vai pra ser minha mãe forte com você. chorando. Ligava pra minha mãe. Se alguém ia lá, minha avó desesperava, meu marido angustiava. Então, assim, era uma situação que a gente conseguia entender. Era inconsolável. Inconsolável. Então, aquilo pra mim já era algo sensorial que ele tinha. Doutora, Né? mas ó, eu vou fazer uma pergunta agora bem nossa, da nossa vida. O que essa criança nesse momento hoje eu entendo que é sensorial, mas o que pode acarretar essa crise desse choro do sono? Eu acho que, por exemplo, eu tirei o mamá, olha só, foi bem pontual. Eu tirei o mamá, aí eu comecei a usar fórmula. De repente, ele tem um traço de intolerância à lactose. Ele mamava, tinha um desconforto, não sabia processar aquele desconforto e vinha aquela crise que os pesquisadores chamam de meltdown, você chora até derreter. Doutora, deixa eu só te explicar, porque assim, talvez você nem conheça essa parte da história nossa. O Antônio, ele nasceu e ele chorou até 2 anos e meio. Todas as noites. Todas as noites. Ele chorava. Então, assim... Você não dormia. A nossa primeira ida Por isso que a gente falou do burnout na minha mãe. do Com certeza ela especialista teve. era por conta Do choro. desse choro. Porque ele assim... não dorme bem. Não, daí todo mundo vinha com... Ai, mas é porque você deixa dormir de dia. Ele não dormia de dia. E à noite, tipo assim, a noite inteira ele chorava. Não era criança que queria brincar, ficar acordada. Não. Ele chorava a noite inteira, de coisa de incomodar vizinho. Se a gente precisava viajar para alguma coisa, era sempre um transtorno. Você tá na casa de alguém e essa criança berrando a noite inteira. Então, assim, o que pode ser a sensação disso? Eu lembro que o Antônio, ele nasceu pelas mãos da Marina Kuroda, né? Da mãe da Ju. Da mãe da Ju. E quando ele nasceu, que trouxeram ele no quarto, ele gritava muito já, né? E ela falou assim, Lília, providencia uma chupeta, porque ele é muito agitado. Tipo assim, sabe? Colocava de bruço, a criança era capaz de levantar, de tanta força que fazia, de tanta força para chorar. E a chupeta os americanos chamam de pacifier. E assim, mas só que eu não consegui. Pacificadora. Não, mas eu não consegui. Que não consegui colocar a chupeta. Colocava aquele pozinho lá Sim, da cólica para ver se ficava com a chupeta, mas assim, não Eles pegou. engasgavam com o pozinho e não... Mas não. Então, assim, e era a noite toda. Então, assim, hoje eu comecei a entender ou a imaginar que, por ser à noite, era como se fosse uma agressão, de alguma forma, de estar todo dia. Você só me corrige. Você tem, como fala? Muita coisa... Mudança dos estímulos. Muito estímulo durante o dia. De repente, E, de repente, você tem acabou que tudo. dormir. Né? Então, você apaga a luz, você desliga a televisão. tá tudo escuro. E tá tudo escuro. E você quer que a criança durma. Então, eu acho que aquilo para ele devia ser uma... Outra coisa, sozinho, né? O autista, ele não necessariamente quer se conectar o tempo todo, mas ele não gosta de ficar sozinho. Não necessariamente. Eu percebo que muitos autistas, eles gostam de se sentir inseridos. Eu não quero interagir, mas pode ficar aí. Era eu na adolescência, mas daí... Pode ficar Mas aí. a gente me entra deixa nesse aqui, ano. me deixa aqui. Já tá bom para mim, né? Tá Fazer bom pra parte mim, para mim mas não quer significa dizer que eu só quero ficar sozinho, Exatamente. abandonado. E aí a criança, de repente, tem uma sensação de abandono. Eu acho que é um misto de coisas, né? Porque, por exemplo, se você, de repente, trouxesse ele para dormir do seu lado... Não, dormia comigo. Não Dormia no dormia, na verdade, né? É, Não dormia ficava porque não no mesmo dormia ninguém. quarto. Ficava no mesmo Ficava quarto. Também não, vamos dizer assim, não teve berço também, a partir de certo tive período, que porque tirar minha mãe viu berço. que eu ia me jogar de fora do berço. Porque, assim, ele foi avançando, tipo assim, ele levantava muito fácil, daí a pediatra na época falou, ele tira do berço, Ele vai pular porque de ele lá. vai pular. Ele andou com 8 meses. Então, Parte assim... motora muito boa. Não, pelo contrário. É? Eu pulei a fase de engatinhar, então eu tive eu não tive certos desenvolvimentos motores por causa Você disso. pulou algumas Etapas. etapas. Sim. Então, assim, ele era uma criança perigosa. Bem Você ativa, tinha né? que ficar Muito agitado. para não se machucar. Ele nunca foi uma Tinha que ter criança investido, daí eu virava atleta. arteira.
né? Aham. De subir, pular, esse tipo de coisa. Mas não parava quieto. Não parava. E não tem noção do perigo, né? Então, Não. vai se expondo Com o tempo certeza. todo, né? Então, assim, aquela criança que você anda assim, né? Você coloca no chão, mas você vai assim. Mas olha, eu acho que tem várias coisas aí no sensorial, né? Sobre esse negócio sensorial, eu ainda tô achando que tem que parar de achar que é cólica, tipo, bebês a Aham. partir de certa idade e não supor cólica. Tem mesmo que fazer alguma pesquisa e colocar, tipo... é que me fugiu o nome, mas tipo, aqueles negócios que colocam um monte de fiozinho no corpo todo. Tipo, Eletro. é um eletro, mas só que em Pra vez de só aliviar, na cabeça. Pra avaliar. Pra ver o que tá dando, tipo assim, fazer uma análise em máximo de criança possível pra ver o que pode estar acontecendo. Porque eu acho que não tem pesquisa bastante sobre isso. Não tem mesmo. Até porque, assim, sensorial, vamos pensar que o autista, ele pode ter um limiar pra dor muito alto. E aí, ele não sente muita dor. Ou muito baixo. Por exemplo, o muito alto, assim... O limiar da dor alto, você tem que sentir muita dor pra você sentir dor. Então, cai, bate a cabeça, sai sangue, não tá nem aí. Quebra o braço. Meu filho quebrou o braço, nem chorou. É né? aquela criança que busca estímulo em tudo porque não sente as coisas. E tem uns que tem muita dor. Então, vamos imaginar que isso fosse uma má digestão dele, Sim. mas vira uma dor absurda, né? E eu acho que tem tudo isso. O autista, ele gosta de manter o status quo. Aí tá tudo ligado, de Zona repente de desligou e conforto. acabou. Agora que mudou, eu não quero que mude. Até eu aceitar a mudança, Já amanheceu o dia. amanheceu o dia, né? Então, isso é muito complicado, né? Por isso que é muito difícil, né? Você ser mãe de autista. Não vamos falar mamãe atípica, né? Não. Mas por que é difícil? Porque você tá sempre numa outra dimensão. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho... Tem que ser criativo. Você tem. Eu tenho um filho neurotípico. É difícil ser mãe pra qualquer situação, tá? É lógico, o fato de ser mãe Ser é mãe difícil. é difícil. Ser mãe é padecer no paraíso? Porque a gente sofre muito e, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Exatamente. É uma experiência que quem... Não acho que todo mundo nasceu pra ser mãe, mas quem não é mãe não vai ter algumas experiências do que quem Sim. é, né? Eu acho que tem gente que não é mãe, mas tem coração de mãe. E tem gente que é mãe que não Que tem esse não coração. deveria ser. Não deveria ser, Exatamente. né? Mas eu acho que, assim... a doutora Amélia falava assim, ser mãe é fazer psicanálise a vida inteira. Sem pagar. Porque, assim, você elabora muitas coisas dentro de você na maternidade, né? Você amadurece muito. Então, é difícil, com certeza. Mas, por que eu acho que ser mãe de autista é mais difícil? Porque você fica noutra dimensão. Então, por exemplo, enquanto eu tô lá na festinha do meu mais velho, que é neurotípico, e eu tô ali naquela grupo de mães, elas estão conversando sobre aquelas coisas corriqueiras da vida, padrão, convencional. Ai, você viu que a professora fez tal coisa? Eu não gostei. Eu também não. E você viu que a fulana brigou com a ciclana por causa disso? Não sei o que, não sei o que. E você tá ali, tá naquela coisa trivial. Quando eu tô lá na festinha do meu autista, né, que tem 5 aninhos, e as mães estão nessas trivialidades, eu tô noutra dimensão. Então, elas estão assim, ai, menina, nossa, se eu não trouxesse o Leonardo hoje... Ele fica na minha cabeça, mamãe, porque é a festa da Júlia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tava assim, gente, tá frio, tá 15 graus, ele não me deixou colocar esse moletom, e ele tá ali, eu chego perto dele, a orelha Sai dele correndo. tá gelada, e eu tô noutra dimensão aqui, preocupada, porque eu não consigo botar um moletom, porque ele não aceita, não é uma etiqueta, um botão, um zíper, ele não aceita a costura enchendo o saco. Então, o meu grande sofrimento no mês de julho, junho, agosto, eu tô noutra dimensão. Elas estão ali falando de coisas, assim, triviais, e eu tô aqui numa outra dimensão. Então, a gente fica numa outra Tem que dimensão. andar de cobertor. Tem que levar uma manta. Não, criar uma bolha de ar-condicionado. Então, assim, eu sempre estou numa outra dimensão enquanto se trata do Dudu. E que muitas vezes a mãe neurotípica, ela não faz ideia disso. Né? Não vai Não fazer faz parte nunca. da realidade. Vai fazer, Não é nem culpa dela, não faz parte da realidade. Não faz, ela não entende isso. Então, assim, e o que é difícil? Por exemplo, a sociedade, qual que é a dor? O que é a dor do autismo? Qual que é a dor do autismo? É a dificuldade, é a falta de reciprocidade. Isso é o que mais dói. Isso é o que mais dói no coração da mãe. Da mãe. É o filho não responder, não corresponder, não interagir. Então, é você falar, o meu é Dudu, Dudu, e ele não olhar. Dudu, e eu faço macaquice, como o Thiago Lopes fala, você tem que chegar num nível de legalzice extrema, que poucas pessoas chegam, para ele te olhar e te olhar só. Segurar fora, uns segundos e virar. Então, o que dói é a falta da reciprocidade, né? E o mundo, as pessoas, elas não entendem isso.
né? Então, eu tô com ele em algum lugar e chego, e aí a pessoa, ele é todo bochechudo, todo lindinho e tal, e as pessoas chegam e falam, oi, quantos aninhos você tem? E ele olha, sai fora e não responde. E eu olho pra cara das pessoas, eu acho muito interessante. Algumas pessoas fazem uma cara de constrangimento, meio de assim, nossa, levei um levei um corte. E outras pessoas fazem uma cara de indignação, tipo, cadê a educação? Essa mãe não dá educação? Ai, que ódio. Então, isso é o sofrimento das mamães, né, de autismo. Porque os olhares dizem tudo. Ninguém precisa falar nada. Ninguém fala mais nada hoje. Eu sou da geração do Didi Mocó, dos Trapalhões, que eles falavam besteira o dia inteiro. E ele olhava pro Mussum, chamava o Mussum de grande pássaro. Ele olhava pro Lafon e ficava assim, ele é macho, né? Zoando, brincando. Eu sou daquela geração. Eu também. Hoje, ninguém fala mais nada mesmo. O povo não sabe nem mais se comunicar hoje em dia. Mas a gente vê nos olhares. Você vê os olhares. Sim. Mas daí o autista não sabe ler o olhar. O autista, o meu filho tá nem aí. Eu que tô. Mas é isso que Você eu ia falar. Sofrimento? O sofrimento é nosso. nosso. Eu falo assim, que grande parte da dor, que nem os outros falam assim, com 19 anos, o Antônio teve diagnóstico. Daí, assim, eu ainda tive que escutar julgamento de pessoas, a Lília nem sofreu. Imagina! Né? Tipo assim, ela teve diagnóstico agora, como se o Antônio passou a ser autista com Naquele 19 momento. anos. Que isso? E todo aquele sofrimento que você teve a vida toda, de detalhes, que eu falo assim, De detalhe. de detalhes, de você detalhe. chegar na escola e ver teu filho sozinho, Uhum. de você chamar para uma festa e não ter ninguém para participar da festa. Das tudo pessoas que as te pessoas- excluírem. Tudo que as pessoas viveram hoje com os autistas diagnosticados criança, eu vivi, só que de Sem uma forma diagnóstico, sem pior diagnóstico, ainda. muito pior. Por que pior? Porque naquela época, vamos pegar os anos 80, quando eu era pré-escolar. Quando eu lembro de amiguinhos que hoje eu olho e falo, gente, aquele lá era um TDAH. Aquele lá era um autista. E essas crianças, o que os outros pais ou a escola falavam? Criança difícil. É uma criança difícil. Ou é a mãe, essa mãe não dá limite? É esse pai que não tá em casa? Então as pessoas sempre julgaram, né? E eu falo assim... Infelizmente tem uns casos que mas esses casos daí o povo, daí por causa desses os outros também se lascam, né? Por causa desse, as pessoas Acha que colocam todos todo mundo vão na ser. mesma panela. Sim. Mas você sabe o que eu acho? Que esse julgamento te coloca fora te coloca fora da sociedade, que a nossa luta é para fazer parte de. Mas só que nem você, em sã consciência, e se achando uma pessoa responsável pela sua vida, pela vida do seu filho em sociedade, o que você faz? A primeira chance do seu filho ser um estorvo, não sei se é assim que fala, uma Ou de ser pessoa... excluído. Não, mas de ser uma pessoa que atrapalha, porque no primeiro momento a Um gente incômodo. se sente incomodada pelo nosso filho estar incomodando. Então, o que você faz? Você tira. Quantas vezes que eu achava que o Antônio entrava em crise, eu ia embora. Nem vou ficar aqui. Não é? Eu abria a mão de estar naquele ambiente porque eu estava incomodando pessoas. Então, assim, você, na ânsia de não querer desagradar e ninguém falar do seu filho, Se você se excluir. você abre Você se isola. né? Então, assim, é lógico que hoje eu vivo um outro momento. Um momento onde, assim, meu filho tem que estar onde ele quiser. E pronto, né? Mas só que é sofrido isso, você abrir mão. Abrir Super mão de eu falo sofrido. assim, você tem um casamento de um parente, você se programa, você compra presente, você faz roupa para todo mundo, você chega na festa, 2 minutos que você sentou, você levanta e você vai embora. Até porque ele não vai querer pôr a roupa com botão, ele não vai querer pôr o cinto, o sapato tá ruim, vai ter luz, vai ter música, vai ter tudo. Tá, aí. e você tá ali, você não tem a menor noção de que aquilo tá sendo uma agressão para ele. Você tá tirando ele, tô falando sem diagnóstico, você está tirando ele dali porque ele pode incomodar os outros. Não porque ele tá sofrendo. Não porque ele tá sofrendo, É. porque você não sabe que ele tá nesse sofrimento. Exatamente. E as pessoas também nem imaginam, né? Esse sofrimento. Por isso que elas julgam. Eu acho que hoje isso tá mudando de lado. Eu não tô gostando muito pro lado que tá indo, porque eu acho que as pessoas estão banalizando Então, também. Sim, demais. Com certeza. Demais. Então, assim, a Eu- gente precisa de equilíbrio. É até aquele negócio que eu falei essa situação dos casos que realmente às vezes é birra, tipo assim, às vezes não foi educado e tudo mais, porque tem vezes que daí a pessoa é uma situação dessa e estão daí falando que é o caso que é autista. É Exatamente. tipo assim, você entra numa loja, a criança
entra Eu lá, quero! faz aquele barraco, daí a pessoa vai lá e fala assim, olha, você não pode derrubar isso aqui não, mas meu filho é autista. Ok. Não. Seu filho é autista, A pessoa fala, ok, faz o que quiser. não pode, Uhum. não é? E isso afasta o Exatamente. pessoal do autismo, no Sim. sentido de vão ver de uma forma negativa. Sim. Agora, hoje, o que eu vejo, né? Principalmente com a galera adulta que vem chegando para diagnosticar. Tem uma galera que quer ser autista. Tem. Aí ele chega no consultório, assim, e eu falo, então, né? Por que motivo que o fulano te encaminhou? O que tá te incomodando? Ai, doutora, olha, eu acho que eu sou autista. Por que você acha que você é autista? Porque eu tô vendo na rede social, lá no Google, fazendo diagnóstico no Google. Autodiagnóstico. Porque acha que é Eu só... já fiz, tá? Porque eu acho que é só preencher tabelinha, fazer score, né? Decorar manual diagnóstico e eu já sou. Eu acho que eu sou por causa disso, por aquilo. Por que você acha que você é? Ai, doutora, eu não suporto multidão, eu não suporto festa, eu não suporto luz. Sabe, eu sempre fui assim, eu detesto. Mas isso é um critério, minha querida. Tem Não vários. fecha o diagnóstico, né? E é aquilo, não é porque não é isso que não pode ser outro diagnóstico. Que não pode ser outra coisa, né? Ah, não, mas eu acho que, olha, eu tenho sofrido muito com isso. Faz quanto tempo você tem sofrido com isso? Ai, faz uns 2 anos. Mas o autismo é uma doença do neurodesenvolvimento, é desde que nasce. Você tem que ter sofrido. Toda, né? Então, eu costumo brincar assim com eles. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Autista não é pra quem quer. Autista é pra quem pode. Né? E você não pode. Doutora, e essa frustração de receber Não. Não. A frustração que eu vejo é a cultura do brasileiro. O brasileiro, ele tem a cultura de levar vantagem. E como os autistas têm muitas vantagens na lei, eu vejo que tem muita gente que vem atrás dessas vantagens. Eu atendi uma moça esse tempo atrás e que ela, assim, ela veio pra mim, assim, numa insistência de que ela era autista. E eu fiz alguns... Eu mandei ela, na verdade, nem mandei, ela já veio de uma psicóloga, neuropsicóloga com as avaliações e eu dei uma olhada naquelas avaliações e avaliei essa menina e a gente faz uma avaliação longitudinal ao longo da vida. Do tempo mesmo. Né? E ela não lembrava muita coisa, eu falei, não tem problema, eu vou acessar seus pais, eu quero o WhatsApp da tua mãe, o WhatsApp do teu pai, da tua irmã mais velha, eu acessei todo mundo, né? E todos eles disseram não, ela teve assim, na primeira infância, ela falou bem, ela comunicou bem, não demorou para falar. Tudo bem, ela pode ser, de repente, né, uma TEA nível 1 de suporte e muito funcional, e falar muito bem. Mas como é que ela era com os pares? Nossa, ela era líder lá do prédio. Ela dominava, ela... Nananana. Eu não vi nada, eu não achei nada na infância, né? Das dificuldades ali, da reciprocidade... da comunicação não verbal, não, ela se expressava muito bem, ela entendia muito bem teoria da mente, de entender o outro, eu não vi. Então, assim, olha, bate na trave às vezes, mas se não fecha todos os critérios, é um fenótipo aproximado, mas não é. E ela não gostou. Por que ela não gostou? Porque eu falei pra ela, eu fechei o TDAH, você tem TDAH. Ah, mas TDAH não tem graça, né? TDAH na lei não tem todos os benefícios. Então, isso é uma coisa... Isso me preocupa muito. Sim. Isso é uma coisa que chega, assim, quando o paciente vem querendo ser autista, eu já acendo uma luzinha assim, pé. Porque, alerta. no geral, o autista, ele vem... O autista adulto mesmo, ele vem arrastado, a família trouxe, ele não queria estar ali, né? Ou ele tem um grande sofrimento por ser autista. E aí ele chora, ele me mostra o quanto ele percebe o olhar dos outros... nível 1 de suporte, né? Que tem uma leitura melhor do outro. Tipo o Antônio, que consegue ler, que consegue entender. Ok, mas ele não vem aqui, estou feliz da vida, vou soltar fogos porque eu sou autista, né? Olha só, algumas pessoas, elas vêm buscar o benefício e elas se frustram. No CAPS, eu passo com os meninos do 5º ano de medicina do Cesumar, no CAPS de Paysandu, que é, assim, um CAPS que você vai ver de tudo, todo tipo de transtorno, né? E que tem um nível social bem baixo. Então, a gente vê ali histórias muito duras de vida. Eu acho muito bom para os alunos terem essa experiência. E eu recebo ali muito TEA, recebo muito TOD, recebo muito TDAH, tem muita criança. E um dia chegou um pai e uma mãe lá. Ô, doutora, nós estamos aqui porque o neurologista tal, lá, o doutor tal, falou que a minha filha é autista. E nós precisamos de um laudo. Eu preciso aqui de um laudo. E a menina chegou pra mim
Oi, doutora, oi. E ela fazia uma gracinha assim pra mim, um jeitinho assim. Ela tinha uma estereotipia, mas um olharzinho que ela não me abandonava, dava risadinha. E aí eu fiquei de olhinho nela e as alunas aqui na parede, falei para as alunas, ó, presta atenção nela. Aí as meninas vêm, as alunas vêm, eu já vou dar um papel para desenhar, vamos ver. E ela brincando e tal, e brincou com todo mundo, e fez graça e tal, e faladeira, e brincava comigo, e sedutorinha até. Autista não é sedutor, autista não quer seduzir ninguém, mesmo leve. E ela vinha seduzindo e tal, e os pais... E eu olhando aquela menina, falei, essa menina, ela tem uma deficiência intelectual? Sim, ela tem, mas ela não é TEA. Mas os pais não estavam aceitando. Aí, uma hora, ela virou para alguma das alunas e falou assim, sabia que criança na internet dá din-din? Criança na internet dá din-din. Falou assim. Gente, quando eu vi aquilo, eu entendi o que os pais estavam fazendo ali. Os pais estão olhando na internet, procurando o que pode dar din-din para eles. Essa menina ser TEA. E aí eu falei assim, olha, eu não vou fechar o diagnóstico dela, tá? Mas a senhora não é paciente aqui? Ah, eu sou, doutora. A senhora, faz tempo que a senhora não vem. A senhora tá tomando remédio? Ah, eu não tô. A senhora tá muito ansiosa? A senhora tá muito preocupada com isso? A senhora começou a chorar. Falei, ó, eu vou passar o teu remédio. Passei para ela. Você volta daqui 2 meses pra gente conversar, tá? Mas hoje eu não vou fechar o diagnóstico dela. Nunca mais voltou. Nunca mais me trouxe a menina. Porque ela queria o diagnóstico, né? E eu acho isso injusto, porque assim, o benefício tá lá, foi conseguido a duras penas pelos pais dos autistas que sofreram durante anos. E para conseguir alguma coisa nesse país é uma dificuldade, né? E esse benefício não é para qualquer um, é para quem pode. Doutora, e agora quem precisa também não tá conseguindo, e vai aí, começar a deixar de ter por causa desses... vai pegar? De jeito nenhum. Esses vão fazer todo mundo perder. Então, doutora, é o que já tá acontecendo. Mas eu posso te falar, eu não lembro se... Rapidinho. Pode falar, filho. Esses dias atrás, acho que ontem mesmo, me apareceu que nos planos de saúde agora a TEA tá dando mais gasto para eles do que tratamento para câncer. Olha só, gente. Olha só. Com certeza. E vai dar cada vez mais, você vai ver de agora para frente. Claro que vai. Né? Mas assim, essa questão do benefício. Eu não sei se eu comentei no dia da sua palestra, que você falou justamente sobre o benefício, que eu falei sobre você negar um laudo e a pessoa te prejudicar por conta disso. Eu falo assim, olha a fragilidade do profissional, que eu acho que assim, né? Que vocês estão expostos e eu acho isso muito grave. Às vezes assim, às vezes não, eu sou criticada por eu defender, mas eu acabo vendo os dois lados. Para a gente ter um envolvimento muito grande com o profissional, se acaba vendo isso. Mas assim, profissional abandonar um tipo de atendimento, porque eu falo assim, eu não vou mais atender, porque tem mães que vêm aqui e querem que eu seja obrigada a fazer um diagnóstico que eu não vou fazer. É um atestado, um laudo que... E aí, assim, as pessoas em volta vão apoiar a pessoa que está pedindo o que está errado. É isso que eu não consigo entender. E isso é a cultura, não é nem só com TEA, é a cultura do brasileiro. Eu lembro de pacientes, olha só, no CAPS, no consultório particular isso não acontece muito. No consultório particular, geralmente, o paciente, ele quer tirar o remédio logo. Ele passou 3 meses ali com antidepressivo, tô bem, eu já quero parar. Geralmente, o paciente que fica ali o tempo que tem que ficar, ele logo já vai querer tentar uma retirada gradativa, enfim. Ele não quer rótulo. Só comigo que não, né? Que não deixa. Eu quero sair dos meus remédios e não me deixa. Mas no geral, no particular, o paciente quer sair. No CAPS, não. No SUS, não. No SUS, o familiar, o acompanhante, o responsável, tem medo que você tire o remédio. Tem medo que você tire e que você desregule a pessoa. Então, o que eu vejo? Eu tô lá no SUS como professora. Eu não sou uma funcionária, eu não sou concursada do CAPS, do SUS. Eu tô lá como professora daqueles alunos. Eu sou funcionária do Sesumar e tô lá. E a escola médica, ela faz uma troca com o SUS. Eu trago aqui um especialista com os alunos e você me dá o conteúdo. E a gente faz essa troca. Te dá a oportunidade do trabalho. Né? A gente troca. Mas tem muitos clínicos ali no SUS, na linha de frente, que não têm experiência. Que não tem especialização, não tem experiência. Então, o que eles fazem? Qualquer coisa que chega com uma experiência psicótica, eles dão lá o diagnóstico de esquizofrênico. Então,
teve uma pira ali isolada esquizofrênico, não sei o que é esquizofrênico, não, às vezes é um toque esquizofrênico, tudo é esquizofrênico. E o que eu fico lá fazendo com os alunos? Eu fico desdiagnosticando aquilo que tá errado. Não, gente, não é isso aqui não. E eu fico ali mudando tudo. Os clínicos devem ter raiva de mim lá. Mas, às vezes eu chego para o paciente e falo assim, minha querida, você não é esquizofrênica. Você não é. Carregando um peso Você desse. Você já imaginou o peso de um diagnóstico desse? Você não é esquizofrênica, né? Você teve ali uma experiência isolada, mas você não preenche os critérios. E às vezes o paciente fala, não, doutora, eu sou. Não, não é. Doutora, não muda o meu diagnóstico. Por quê? Porque eu quero continuar com o benefício. Então... Eu fico tão triste porque eu falo assim, gente, você prefere carregar esse peso por causa da merreca que o governo vai te dar, ao invés de se deslanchar na sua vida? Então, mas é isso que eu falo assim. Essa é a cultura a do cultura brasileiro. é ruim, porque assim, o que eu recebi uma ligação esses dias assim, Lília, tem uma mãe perguntando que quando o filho sair do ensino médio, se ele perde o benefício. Eu falei assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele não deixa de ser autista Vai porque ele deixar saiu. nunca. Só que assim, se a mãe está preocupada com isso, você já Alguém entende... falou. Não, mas você já entende que essa mãe vai segurar esse filho para que ele não evolua. Exatamente. Que ele não vá para uma faculdade, que ele não vai ser uma pessoa produtiva. Uhum. Porque, assim, qualquer chance de eu perder o benefício... Então, assim, então meu filho não vai. Só que é um Pra muitas egoísmo... pessoas, o primordial é o benefício. É que nem hoje, né? Né? Eu vou E falar, não o eu vou falar uma diagnóstico. situação bem... eu tô numa idade, eu acho que numa fase da minha vida, que os benefícios que eu preciso é pro Antônio. Então, Lília, mas por que você não faz isso? Não, porque eu não quero isso, eu não preciso disso para mim. Uhum. Eu preciso ter conquistas hoje, que nem quando eu me envolvo em outras questões, eu preciso desse meu envolvimento para eu trabalhar a vida dele, porque ele vai permanecer aqui. Eu já estou do meio pro fim, Eu já tô Ele na ladeira abaixo. né, filho? Então, assim, eu acho que esse é o objetivo. E eu sempre, em palestra que a gente fez, eu sempre falei que o que eu queria era ver meu filho pagar imposto de renda. Uhum. Porque o dia que meu filho estiver pagando imposto, eu vou ter certeza que ele faz parte. Né? Ele está ganhando, Ele é ele está cidadão. trabalhando, ele é cidadão. O CPF dele está ativo. As pessoas vão saber quem é e onde encontrar ele. Uhum. Então, assim, hoje, tipo assim, nós chegamos nesse momento. Uhum. Mas isso é importante. Eu não posso... mas meu filho tem um comprometimento maior. Não, mas é nós que vamos executar isso. Uhum. Esse filho, ele não vai chegar em lugar nenhum se essa família não der esse Não suporte. estimular, né? Que nem assim, ontem eu escutei uma fala do Dr. Paulo Liberalesso. Eu gosto muito das falas dele, porque eu acho que ele fala sem ter, que nem você. Não tem medo do que vai falar. Uhum. Aí uma pessoa falou para ele assim, do que adianta uma terapia com um psicólogo no SUS de 15 minutos? Nada. Aí ele pegou e falou Enxugar assim, gelo. eu acho que essa terapia de 15 minutos, você tem que aproveitar ela, absorver 15 minutos de conhecimento E com levar esse isso profissional pra e casa. levar isso para casa. Ele falou, é isso. Então, assim, de que serve? Para nada. Enxuga A gelo. terapia, para nada. Mas você não pode abrir mão desses 15 minutos que você pode pegar um Que é a recurso única aqui. coisa que você tem. Tá, mas você É. acha que as pessoas querem fazer isso? Não é muito mais fácil eu meter a boca no sistema, mesmo sabendo que o sistema não vai dar conta de atender todo mundo? Não vai, doutora, porque assim, ó, O povo não quer ter o trabalho em casa. fala para mim, assim, hoje, Uhum. nós temos profissionais suficientes se a gente tivesse que atender toda a demanda de graça. Não temos. Nós não temos. Não temos, nossa, de jeito nenhum. Nós não temos aqui em Maringá, você imagina nas cidades pequenas, às vezes eu atendo autistas de outras cidadezinhas pequenas, e que são pais que vêm com dinheiro sofrido e suado para pagar a consulta, e eu fico ali numa luta para conseguir um fonoterapeuta. No SUS eles não conseguem, não conseguem um fono. Não conseguem um fono na consegue. cidade. Muito menos um intervencionista, um auxiliar Denver, nem sabe, nunca vai saber o que Doutora, é mas isso. é que assim, ó, eu acho que assim, a pessoa que usa o serviço, ela primeiro tem que entender como o serviço funciona, porque as pessoas elas não sabem como o SUS funciona. Uhum. Então, assim, eu entendo que o governo tem que me dar saúde e dane-se o resto. Você é obrigado a ter o profissional. Eu entendo que o SUS é obrigado a fornecer.
Só que para que Não dá exista conta. profissionais, o profissional tem que querer. Uhum. Não é diferente de você falar assim, não, eu vou contratar aqui, coloco para atender. Não, a pessoa tem que querer ser funcionário, porque o serviço público, eu tenho que querer estar lá dentro. Exatamente. É Não muito é? Eu difícil. preciso participar de uma seleção, eu tenho que fazer um concurso para estar lá. Mas, primeiramente, eu preciso querer fazer parte. E nem todo mundo quer fazer parte desse Querer contexto. e ter uma formação, né? Olha o problema do TO. As pessoas brincam que TO é bicho em extinção. Você não consegue mais TO. Não Bem, consegue. eu nem conheci, antes Você do não diagnóstico, eu nem consegue. sabia a respeito, Ó, né? Então, eu liguei aqui na Uningá, porque a clínica do autismo de Maringá vai reinaugurar amanhã num espaço maior, Uhum. com mais profissional, vão Uhum. até colocar mais tipo de abordagem, porque até então era só responsiva. Uhum. E Lília me ajuda a conseguir profissional. Eu Uhum. liguei aqui para a coordenação, Lília, meus alunos que se formaram estão todos empregados. Uhum. Então, assim, os que formam já estão no mercado Já de estão lá. trabalho. Então, assim, não é um profissional que se forma, que fica aí, o que eu vou fazer da minha vida? Não. Ele é extremamente Teve necessário. um aluno que eu Uhum. fiquei impressionada, mas, assim, fiquei muito feliz, porque eu falo assim, que eu tenho algumas respostas do trabalho que a gente faz que me é muito positivo. Quando eu Uhum. vejo aquela pessoa que, em algum momento, eu falei sobre o TEA, eu falei, gente, presta atenção no que está acontecendo Uhum. e vamos trabalhar isso. Num momento que ninguém falava Olha nada. para esse nicho, Olha para esse promissor. nicho, tá? Uhum. só o meu nesse nicho que não deu O certo. pessoal, né? o pessoal da educação física, Uhum. daqui da Uningá, eles têm um movimento até, então eles têm um envolvimento muito grande com o autismo. Uhum. Muito grande. Isso é muito bom. Então, assim, você está vendo profissionais que estão se formando e que já estão tendo esse contato. Tanto que eles têm um movimento até aqui, eles têm o projeto junto com a prefeitura do centro esportivo, que tem Uhum. natação e tem outras atividades. Psicomotricidade Então, na assim, água. eles estão tendo contato com essa pessoa. Aí, semana passada, nós fomos numa clínica conversar com os profissionais, né, que queria que falasse sobre o adulto, porque ainda a gente tem muito pouca gente trabalhando no adulto, principalmente, O Brasil inteiro, né, até em São Paulo. em terapias. E aí, eu vejo uma carinha lá no meio do povo, assim, nós ficamos quase 2 horas lá, eu olhando pro menino. Aí a menina fala para mim assim, fulano veio da Uningá, formado em educação física. Eu falei, sabia. Falei, Te você conhecia de lembra algum lugar. o que eu falei para você todas as vezes que eu tive com a equipe de educação Aham. física? Aposta na tua profissão com autista que você vai. Uhum. Já tá trabalhando, acabou de se formar. Menina, a gente brinca assim, né? Nos anos 70 era um autista para cada 1.040 e cacetada criança. Aí, 2018, era um para cada 50. O ano passado, 1 para 36. 1 para 36. Onde é que vai parar isso? Daqui a pouco os autistas vão dominar o mundo, eles vão estudar nós e falar esses neurotípicos enchendo o saco, demandando Nós contato que vamos visual. dar extinção. Nós que vamos entrar em extinção. O que acontece? A sociedade que lute. A gente que consegue conectar e a gente que consegue funcionar dessa forma, a gente tem a obrigação de lutar para que eles fiquem bem, Exatamente. para que eles se adaptem, para que eles tenham autonomia. Se a gente tem essa facilidade e eles não, a gente que vai lutar. E quando que a gente vai conseguir convencer as pessoas disso? Porque eu falo assim, enquanto adultos, o que a gente vê? Mercado de trabalho. Ainda é um espaço a ser trabalhado e muito trabalhado. Eu falo assim, a gente oferece essa capacitação, Uhum. eu digo assim, ou uma conscientização de falar para empresas sem custo. Uhum, Vamos falar sobre autista dentro Uhum. do mercado de trabalho. uhum. Ninguém ainda abriu portas para Não isso. abriu. Tem uma empresa eu não acho que ela não é de São Paulo, mas Especialista externo. especialista externa, acho muito legal aqui. Então, a gente fazia, a gente ainda faz parte, mas não existe mais os encontros. Uhum, Na pandemia, uhum, o Antônio fez 2 lives com a Silvia Canaua, que é uma terapeuta ocupacional de São Paulo, uhum. que ela é da Unifesp, ela faz parte do TIM. O TIM é demais, aquelas meninas são demais. Então, Sim. a gente é voluntário Todas. do TIM, a gente faz parte do projeto Ciclos, né? Assim, Amo. a gente era, na verdade, as 2 únicas pessoas de fora de São Paulo que fazia parte do projeto. Então, assim, durante a pandemia, a gente tinha reuniões a semana
Se a gente entrasse em todos os... Que os ciclos, eram 6 projetos. E eu tava em 5 deles. Um era de moradia assistida, um era de estigma, um era de relacionamentos, outro era de empregabilidade, de todos esses. A Silvia era coordenadora de vida ocupacional, mesmo mercado de trabalho. Então, assim, a gente criou um e-book, que até hoje ainda não foi lançado, mas foi feito um e-book para a gente divulgar nas empresas. Em São Paulo, a gente tinha maior dificuldade para conseguir encaminhar a demanda de oferecer o serviço, porque que nem tinha gente do grupo que era da Especialisterne e gente também da... Como que é o nome? Emprego apoiado, tá? Então, assim, a doutora Daniele, que é a... Dani Bordini, maravilhosa. Ela consegue reunir um grupo maravilhoso de pessoas, tanto que nós fomos, a última vez que nós fomos para lá, a Flávia, que é do Rio de Janeiro, que tem a residência... Lá no Rio? Assistida, lá, que na verdade... Não é assim, residência assistida, é um outro nome, né, deles. na verdade é moradia. Que é um prédio, que tem tudo pro pessoal, mas assim, é uma coisa para quem tem... É paga. Tem recurso. Mas assim, é um projeto muito importante, daí a Dani ia fazer a palestra com ela lá, presencial, ela falou, Lília, se ela vir presencial, eu falei, eu quero ir. Tá. Eu falei, por videoconferência eu não quero assistir. Aí eu e o Antônio fomos, pegamos o avião de manhã, assistimos uma palestra à tarde e viemos embora. Então, assim, mas assim, a Unifesp, ela dá uma oportunidade pra gente de muito recurso. Que nem, já trouxe a Silvia para Maringá. A Silvia, na verdade, ela tem parente aqui. Então, todas... Ela é japa? É. Ela vai ter parente mesmo. Em Maringá. Viu? Daí, assim, ela... Todas as vezes que ela vem para Maringá, ela quer estar com a gente. Podia trazer a Dani para cá, a Gratiele. Nós conhecemos todas elas. A Silvia veio na semana de conscientização, a gente fez a palestra aqui. Foi fantástico, porque a gente pegou outro público. A gente mudou o público da semana de conscientização. Que a gente quis falar com pessoas que iriam trabalhar isso, porque mães não vão em palestras, né? Elas sabem tudo porque elas têm o Google que ensina. Mas eu tenho um pouquinho mais, porque eu aprendo aqui também, né, Antônio? Mas aí, assim, agora, mês que vem a Camila Varela, que é uma advogada que é de São Paulo também, que também faz, também é voluntária, também tem filho autista, vem para Maringá também fazer palestra. É presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da UAB de São Paulo. Então, assim, para nós é muito rico. Tanto que a Dani postou ontem que eles vão começar a fazer atividade física com os autistas, que é o novo projeto do TIM, que eles vão levar para o Parque Ibirapuera. Com adultos? A Dani gosta muito de trabalhar com adultos, Não, o ambulatório da Dani é adulto, ela não trabalha criança. Tanto que, assim, a grande maioria desses estudos que a gente fez sempre foi... Tanto que a gente foi... A primeira vez que a gente foi para São Paulo, foi feito um workshop de relacionamentos, que era para adultos. Então, assim... 2015 isso aí, não foi? Teve um workshop? Não, foi agora. Não foi foi na pandemia. Ai, que Tanto que a gente... Foi na época que a gente estava fazendo o projeto. Aí a gente foi... E os adultos, então, assim, alguns pais estavam presentes, tinha, assim, até uma quantidade boa, e era uma prática mesmo de relacionamento. Tinha teatro. Elas fazem treinamento de habilidade. Sim, mas assim, teve o teatro da pessoa encenando que era autista, mostrando coisas que... Do dia a dia. Do dia a dia, que o autista até de uma... Como que fala, não é figura de linguagem? Como que fala quando... A menina chegava pro cara e falava assim, nossa... A camuflagem? Eu tava lá no meio da rua, que nem cego em tiroteio, né? Daí ela chega para contar pro autista e usa esse termo no coisa. Daí ele falava assim, nossa, mas o cego e o tiroteio, e assim... Mas era... Onde que teve tiroteio? Onde que foi o tiroteio, que não sei o quê. E assim, mas para eles verem de outro contexto, eles estarem de fora vendo aquilo que eles fazem. Então, assim, foi muito. E esse workshop se transformou num material que hoje ela vende esse material. Né? Esse material. Então, assim, foi muito bacana. Só que a gente não conseguiu ficar o dia inteiro, porque o nosso voo que a gente conseguiu de volta era... Tanto que, assim, a gente ousou, né? A gente sempre perde a Nós parte. pegamos o avião para Campinas... que meu marido comprou o voo errado. Ixi, parou e nós tivemos que pegar um Uber para ir para São Paulo. Nossa. Imagina eu e o Antônio sozinho, a primeira vez que nós dois viajamos sozinhos de avião. E foram para São Paulo. Não, mas foi perfeito. Deu tudo certo. Mas eu acho que assim, eu sempre trago essas referências da Unifesp, porque eu acho que elas assim, são maravilhosas. É o melhor grupo do Brasil. Esse ambulatório deles é maravilhoso.
Tanto Fantástico. que tem uma amiga minha que é a Zara, que ela é psicóloga, que ela tem loucura para ir para lá para conhecer. Eu falei assim, a gente só Uhum. precisa de uma oportunidade que esteja tendo Conversar alguma com a coisa. Dani, porque elas são bem acessíveis, Não, né? Sim. a Dani, quando teve essa da Flávia, ela me ligou. Ela falou assim, Lília, Uhum. e são pessoas assim que... Eu só não faço terapia com elas porque elas cobram mais do que eu tenho de salário. Não, é outro patamar, né? É São Paulo, né? São Sim. Paulo É outro patamar, mas Somos são meros pessoas mortais. que, assim, É. fortalece o trabalho que a gente faz aqui. Eu falo assim, acredita no trabalho. Eu acho que isso que a Uhum. gente busca. Uhum. Ser aceitos enquanto pessoas que estão fazendo um trabalho que eu não estou aqui na Uningá hoje fazendo podcast à toa. Uhum. No sentido, tipo assim, eles me ofereceram o espaço para eu estar aqui. Uhum. Se eu fosse uma pessoa que viesse aqui para falar besteira ou para trazer pessoas para falar, eles não iam dar essa, Uhum. né? Não iam aceitar uma pessoa aqui falando. Então, eu acho que assim, isso é importante para todo o trabalho que a gente faz. Uhum. Então, quando eu falo para você, enquanto psiquiatra, que você tem um laudo que você nega, que essa pessoa que passou por você vai usar isso contra você, e é isso que a gente está trabalhando. E é isso Uhum. que é a minha preocupação. Uhum. Não é? A minha preocupação é essa, porque, assim, primeiro, a gente falou de laudos de Google. Eu fiz a minha avaliação no Google, não de mim. Uhum. Eu não fiz a minha avaliação. Eu Uhum. respondi para ser autista. Consigo direcionar. Uhum. Consegue, com certeza. Eu direcionei. Uhum. Então, deu lá 99% que eu era autista. Uhum. Né? Eu não tenho a menor... Eu falo assim, que tem gente que fala assim que eu sou TDAH. Uhum. Daí já falaram para mim, não, a Lília não é TDAH. A Lília... Ela tem tudo pra ser TDAH. O problema é que ela é TDAH funcional. Tipo, é aquela que consegue trabalhar. Mas tem muito TDAH que consegue dar conta. Não, dela não é da conta. Ela A conta do funciona muito recado. bem. Esse que é o problema. Eu trabalho como fala, em 3 dimensões ao mesmo Uhum. tempo. E vai canalizando Né? tudo isso que você tem que fazer. Então, Uhum. assim, mas a coisa funciona. Eu falo assim, Uhum. que eu tenho muitos... Eu falo assim, que se eu for pensar em tudo aquilo que eu já fiz, Uhum. principalmente com relação ao autismo, e falar assim, tudo que foi bom e tudo que foi ruim, teve muita coisa ruim, Uhum. né? De ataque, de pessoa que não quer ver ninguém fazendo serviço nenhum. Uhum. Se eu fosse uma pessoa fraca, Uhum. eu não estaria fazendo Você mais tinha nada. desistido. Já tinha desistido. Uhum. Já tinha desistido. E talvez eu não teria a oportunidade de hoje estar sentada aqui, passando uma informação extremamente importante para outra pessoa que quer ouvir. Uhum. Porque eu acho que, assim, ninguém é obrigado a ouvir o que eu tenho para falar. Uhum. Só escuta quem quer. Uhum. Né? Então, esse é um canal que as pessoas podem ouvir o que a outra pessoa fala. Uhum. Tá? Pode legitimar uma fala minha, como pode falar assim, não, a Lília está errada no que ela está falando. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é importante. Nós temos 2 minutos de... Você acredita? E ainda tem outra gravação pra fazer. Nós vamos... Não adianta, ó. Toda vez é assim. Pedir pra você fazer uma falinha final, tipo Mas- assim, um agradecimento seu. E sim, mãe, eu tô te cortando porque senão a gente não acaba tempo. Sabe o que eu acho? Eu acho assim que tem uma questão do autismo. As pessoas buscam, né? Muitas vezes, não é só o TEA que elas buscam diagnóstico sem poder, só por querer. TDAH também, tem muita gente, não, eu acho que eu sou, porque eu vi no Instagram e tal. E eu acho que o nosso dever como especialista é fazer uma boa anamnese, é colher uma história e fazer um diagnóstico longitudinal e mostrar para a pessoa a realidade, né? A verdade não liberta, isso é bíblico, de que a Sim. verdade liberta, né? Então, ela liberta se você não tiver o diagnóstico, ela vai libertar se você tiver, porque você vai entender um monte de coisa, né? Eu percebo que tem pessoas que vão para o consultório buscar o diagnóstico para se sentir inserido em algum grupo, porque não tem pertencimento em nada. Às vezes não tem pertencimento nem em casa, mas agora eu sou Imagina, autista, então eu pertenço a um grupo. Esse sofrimento pode estar em um outro diagnóstico Em outro diagnóstico. que você não vai tratar, né? Numa Sim. outra situação afetiva até, né? Eu vejo que existe também charme por trás de ter um diagnóstico, as pessoas procuram. Hoje em dia virou moda ter onde ser problemático. É charmoso, né? Para algumas pessoas elas buscam isso, né?
Tem mulheres que gostam de autista, eu tenho pacientes que são casados com autista, sabe por quê? É a mulher bonita, que todo mundo olha, que todo mundo mexe, ela passa por um autista, ele nem liga pra ela fala, nossa, quem que é esse que nem ligou pra mim, né? Então tem um charme por trás disso, tem um charme por trás dessa coisa, então as pessoas buscam, por todo motivo, a nossa obrigação é fazer um diagnóstico correto. E para que a gente faça um diagnóstico correto, a gente tem que fazer uma anamnese adequada, a gente tem que fazer uma escutativa, a gente tem que gastar tempo com o paciente. Não é 15 minutos, né, de consulta, né? A gente tem que ouvir a história, a gente tem que colher história de familiar. Porque, assim, alguns sabem informar da infância, mas a maioria não sabe, né? E eu vou querer aqui informação da gestação, não vai saber, né? Então dá trabalho, é trabalhoso fazer um diagnóstico de autismo, você fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, o que é autismo, o que é um transtorno de personalidade esquizoide. O transtorno de personalidade esquizoide chega muito próximo, porque é afastado afetivamente, né? Porque tem alguns interesses restritos também, mas começa na vida adulta. A gente tem que avaliar lá desde a infância, é diferente, o autismo é diferente. E tem uma outra coisa, eu tenho que concluir para não... Você não está buscando um diagnóstico de autismo, porque hoje você está buscando um diagnóstico de uma deficiência. Você quer ser inserido, você quer pertencer. E eu acho que esse pertencimento, ele é muito difícil. A hora que você entende que você carregar esse rótulo, por isso que eu falo, eu tenho muita preocupação com esses estigmas, porque assim, isso lá na frente vai fazer diferença e não vai ser positivamente. As pessoas acham que vestir o filho de autista da infância até lá na frente, que isso vai abrir o caminho deles e não vai. Não vai. Elas acham que vestir aquela cordãozinho ali coloridinho muda tudo. Roupa toda de autismo. Né? Doutora, isso eu vou falar. A gente é muito crítico com relação ao uso tá? Eu acho que assim, uso em locais seguros. Porque o cordão, ele simboliza uma outra coisa, além de identificar. Fala para a sociedade que você é vulnerável. E quando você é vulnerável, você está à disposição, você é alvo. Você é um alvo. A gente tem, eu acho que assim, a gente tem que olhar para o autista, eu acho que eles vão dominar o mundo mesmo. Vão. A gente que lute, nós vamos lutar. Né? Eu faço parte dessa luta. Isso é um propósito, eu sou uma entusiasta, porque eu sou mãe também, né? Cada autista é único, é muito heterogêneo, né? 50% pode ter TDAH junto, 70% pode ter deficiência intelectual. Não é todo autista que é genial igual o Shelton do Big Bang. Né? Infelizmente, nem todos também não são insuportáveis como ele. Exatamente, né? O Shelton ele é um estigma, né? Tem muita gente que acha que o autista é genial e tudo mais. Mas, assim, cada autista é único e eu acho que é interessante, o mais lindo da coisa é que eles se conectam de uma forma diferente. Por que é que todo mundo tem que se conectar com todo mundo, né? Com a necessidade. Né? Isso é uma coisa de evolução, né? Porque os primeiros homens, né? Vamos pensar lá nos hominídeos, nos primeiros homens... Ou, enfim, eu sou criacionista, então vamos pensar lá que nos homens lá de milênios atrás que andavam em tendas, os que viviam em grupo viviam mais, porque se você vive em grupo, você consegue comida mais rápido, você defende o grupo do dente de sabre, né, do bicho selvagem. Então, tudo aquilo que o cérebro, ele manteve de conexão social, começando pelo contato visual, o cérebro, ele refinou isso, porque isso garantiu sobrevivência. Se você viver em sociedade, você não vai passar frio. Não tinha pijama, todo mundo dormia, aquele crudes, todo mundo dorme em cima do outro. Então, quanto mais gente tem, mais protegido nós estamos do perigo, mais fácil eu consigo a comida, então é mais fácil socializar. E aqueles que viviam isolados, o dente de sabre vinha e comia. Então, pensa que é mais difícil. O cérebro, ele teve essa tendência de selecionar as regiões do cérebro, né? O sulco temporal superior, que tem a ver com contato visual, com reciprocidade. Mas algumas pessoas, elas se conectam melhor com as coisas, com os bichos.
e com elas E tá mesmas. tudo bem, né? E tá tudo bem, elas não deixam de se conectar com o próprio Deus por causa disso. Exatamente. Talvez tenha uma conexão melhor que a Até nossa. melhor, porque assim, o autista ele vai para um detalhe e ele não perde coisas que a gente vai perder. Então a gente tem que saber olhar a beleza disso. Graças a Deus que existe o autista, esse mundo ia ser um saco se fosse todo mundo igual. Com certeza. Então, graças a Deus, eu aprendi muito com meu marido. Porque assim, quando eu fiz o diagnóstico do Dudu, eu sofri muito, até por causa dessa questão da regressão. Ele veio até aqui e ele perdeu. E eu sofri muito, eu sofri muito. E eu ficava assim, e se? E se? E se? Meu marido falava, eu falava, e se ele não conseguir emprego? Vai trabalhar com o papai, vai ser TI lá com o papai na empresa. E se não casar? Vai morar com o papai, porque não tem problema nenhum, não precisa casar. Porque todo mundo tem que casar. Quem que inventou que todo mundo tem que casar? Não é todo mundo que vai casar. E se tal coisa... Então, assim, meu marido... Ele tinha resposta para tudo. E ele tem um olhar pro Dudu de aceitação o tempo inteiro. Ele fala assim, eu não tenho um pingo de dificuldade com o autismo. Eu tenho prazer no Dudu do jeito que ele é. Então, eu acho que é assim que a gente tem que viver, eu aprendi sabia? com meu marido coisas que na medicina, na psiquiatria, Não se aprende. em 200 milhões de cursos que eu fiz, eu nunca vou aprender. Então, isso é muito lindo, sabe? De você olhar, e aquele olhar de eu olho pro meu filho, eu amo ele do jeito que ele é. Esse é o pertencimento que as pessoas vão lá buscar. E pertencimento é a palavra. Né? Esse é pertencimento. O próprio Deus faz isso na Bíblia. Ele olha para Jesus toda hora e fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Se a gente olhar para o filho, do jeitinho que ele é, eu tenho um sobrinho que TDAH com TOD e TEA. Eu tenho, sobrinho não, priminho. Eu tenho outro priminho com síndrome de Down. Eu tenho mais 2 primos autistas e meu filho autista. Se a gente olhar e ter prazer, eu tenho prazer do jeitinho que ele é, ele não vai buscar isso em nenhum lugar. Não. Esse pertencimento em lugar nenhum. Doutora, vou bater palma para sua fala, porque assim... O tempo acabou. Muito pena. Obrigada. Tipo assim, eu não estou falando só com a profissional, estou falando com uma mãe e o quanto isso é importante para quem está nos ouvindo. Uhum. E aí fica o convite, porque nós Tem não muito a falar ainda. Tem muito a coisa falar. pra falar. Eu então, acho que a gente assim, tinha que trazer aquelas meninas lá do team pra cá. Então, vamos trabalhar isso junto? Vamos trazer essas meninas pra cá? Ah, com certeza. Então, Com tá bom. certeza. Gente, obrigada por Show de hoje. bola. Muito obrigado por tudo, gente. Hoje não falei dos nossos patrocinadores, mas vocês já meninas. conhecem nossos patrocinadores. Conto com vocês na próxima gravação. Lembrando também da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que me permite estar aqui nesses horários. E muito obrigado à presença de todos. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, assistir até o final, ativar o sininho que eu não gosto e compartilhar com todos os seus amigos, inimigos e todo mundo que vocês conhecem, gente. Muito obrigado por tudo. Até até a a próxima. Até a próxima, Beijo. doutora. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina.